Boa noite, queridos. Graça, paz e misericórdia e louvor a todos. E nós estamos iniciando nesse momento o nosso culto, a nossa celebração. E eu gostaria que nós estivéssemos todos abrindo a palavra do Senhor. Nós estaremos iniciando esse culto com a santa palavra do Senhor, no Salmo de número 100. Nós estaremos fazendo essa leitura juntos. Salmo de número 100, Salmo de ações de graça, Salmo de louvor, de celebração, de júbilo. A palavra do Senhor nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Mais uma vez, nós nos reunimos como igreja em adoração. Não podemos adentrar no lugar de adoração, naquilo que nós chamamos de templo, aonde nós nos reunimos, mas o Senhor, nesse salmo, ele diz: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Não necessariamente é um local físico, é um espaço físico delimitado, mas o Senhor, ele nos chama a nós estarmos celebrando, adorando. Entrai, ele diz, por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com um hino de louvor. Ele chama a igreja à adoração, a igreja a estar celebrando, a igreja a estar rendendo-lhe graças e bendizendo, louvando, glorificando o seu nome. E por tudo isso, ele diz como motivo que nós conhecemos. Somos um povo na qual reconhecemos que o Senhor é bom, é um Deus bondoso, é um Deus glorioso, e a sua misericórdia, a sua graça, ela dura para sempre, ela é de geração em geração, a cada momento a sua fidelidade. E por isso eu convido você nesse momento a dobrar o seu coração, a render o seu coração aí, querido, aonde você está, no seu lar, na sua casa, nesse momento, e elevarmos as nossas almas diante do Pai, diante do Deus de toda a glória, em louvor e em adoração. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós rendemos, ó Deus, o nosso louvor. Nós rendemos, ó Deus, as nossas vidas. Ó Pai, tu nos fizeste, tu nos criaste, ó Deus, para a tua glória, ó Deus, para teu louvor. E nós, ó Pai, nesse momento de adoração, nesse momento, ó Deus, de culto, aonde nos reunimos, ó Pai, num só propósito, ó Deus, num só intento, numa só motivação de estarmos adorando, de estarmos louvando, de estarmos glorificando, de estarmos tributando ao Senhor as nossas vidas em adoração. Recebe, Senhor, ó Deus, o nosso louvor. Recebe, Senhor, ó Deus, as nossas vidas. Recebe, Senhor, ó Deus, as nossas famílias. Recebe, Senhor, ó Deus, ó Pai, o fruto, Senhor, ó Deus, dos nossos lábios, a nossa adoração, ó Deus, que confessa o teu nome, que é santo, em adoração, ó Pai, as nossas vidas, para a glória e para louvor, ó Deus, do teu nome, é que nós oramos
em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, nesse momento, estar dando para o louvor, a estarmos adorando ao nosso. Mas antes do louvor, queridos, eu gostaria estar compartilhando com os nossos queridos um texto em Ageu, a partir do verso 9, aonde a palavra do Senhor, ela nos diz: esperaste muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da vossa própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Queridos, esse texto é um texto que nós colocamos, é um texto que nós abrimos na palavra do Senhor, aonde nós estaremos nesse momento orando, nós estaremos consagrando as nossas dádivas, nós estaremos consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas aos. Elas fazem parte da adoração, ela não é mais importante, nem menos importante do que qualquer parte do nosso culto ao Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz nesse texto, é um texto dos profetas menores, e aqui especificamente de Ageu, quando o povo de Israel retorna do cativeiro, e eles estão de volta a Jerusalém, na terra da promessa, e quando eles chegam, a terra estava em desolação, havia escassez, havia conflitos, havia um sentimento de perda, um sentimento aonde não se sabia se o dia de amanhã eles teriam como prover o sustento das suas famílias, nas suas vidas. Eles precisavam edificar as suas casas, estava tudo em ruínas, mas diz que o templo do Senhor também estava nas mesmas condições que as suas casas, que as suas terras, com relação ao seu trabalho, em toda a dinâmica de vida. E Deus, nesse momento em que eles retornam, que eles estão reedificando as suas vidas na terra, o Senhor, Ele faz um alerta. O povo, nesse momento difícil, nesse momento de escassez, a semente que haviam trazido de Babilônia precisava ser plantada, precisava ser semeada, pouca coisa eles trouxeram. E nesse momento de escassez, o Senhor, Ele faz um alerta para que eles não estivessem esquecendo, nesse momento, da obra do Senhor, da casa do Senhor, da manutenção da casa do próprio Deus. E Deus, Ele diz algo interessante, Ele diz: olha, cada um corre por causa da sua própria casa, por causa do seu próprio alimento, por causa da sua própria subsistência. E isso não é errado, isso é normal, eles deveriam reedificar e estavam reedificando. Mas uma coisa estava acontecendo, era que nessa reedificação pessoal de cada família, de cada vida, eles estavam esquecendo, eles estavam deixando a obra do Senhor, o templo do Senhor, estavam deixando à margem, negligenciando. E Deus, Ele diz, e é interessante que em momentos difíceis, em momentos de escassez, isso pode estar acontecendo com as nossas vidas. Se nós estarmos retendo,
de nós estarmos preocupados com o dia de amanhã e retermos aquilo que é do Senhor. E o Senhor diz: olha, sim, é lícito, vocês devem edificar as vossas casas, mas vocês não podem se esquecer, vocês não podem negligenciar a minha obra, a minha causa. E ele diz algo interessante, ele diz: olha, senão as bênçãos, elas não virão, as bênçãos, elas serão retidas. Por quê? Exatamente porque a minha causa, ela tem sido negligenciada. E eu quero dizer, queridos, que nesses dias, a nossa tendência é nós acumularmos, é nós guardarmos, é nós estarmos nos precavendo, é nós estarmos preocupados com o dia de amanhã e muitas vezes nós negligenciarmos, nós retermos aquilo que é do Senhor. E o Senhor nos alerta, o Senhor nos chama para que nós não estejamos fazendo. Ele é o provedor, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele diz muito pelo contrário, é dando, é sendo fiel ao Senhor, a minha causa, que eu vos abençoarei. Vocês edificarão as vossas casas, nada faltará, porque eu sou o Senhor, eu sou o dono de tudo, eu sou aquele que supre todas as coisas. Eu suprirei em vossa, à medida que vocês coloquem o coração também na minha causa, na minha. Nós vamos orar nesse momento, consagrando ao Senhor as nossas dádivas. Consagre aí juntamente com sua família, aí na sua casa, aí na sua despensa. Coloca diante do Senhor, coloca o seu emprego, coloca a sua empresa, coloca as suas necessidades. Nós vamos estar orando diante daquele que pode, o Deus de todas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te. E nós queremos, ó Pai, ó Deus, estar invocando, ó Deus, a promessa, Senhor, ó Deus, da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor estaria, ó Deus, cuidando, o Senhor estaria provendo, ó Deus, aos seus filhos. Ó Pai, que nada faltaria, ó Deus, àqueles que temem, ó Deus, aqueles que glorificam, ó Deus, aqueles, ó Pai, ó Deus, que verdadeiramente, ó Pai, colocam, ó Deus, o seu coração, ó Deus, as suas vidas no Senhor em primeiro lugar. E o Senhor estaria acrescentando a eles, ó Deus, cada uma das suas necessidades. Abençoa cada dádiva, abençoa, Senhor, ó Deus, os dízimos, ó Deus, as ofertas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, as cestas, ó Deus, aquilo que o teu povo, ó Deus, tem dado, ó Deus, para o suprimento, ó Deus, para a partilha, ó Deus, diante, ó Deus, daqueles que não têm, ó Deus, diante, ó Deus, da manutenção, diante, ó Deus, da propagação da tua obra, do teu reino. Para a glória e louvor, ó Deus, do teu nome, é que nós oramos e te glorificamos, te louvando de todo o nosso coração, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. E agora vamos estar, então, adorando, louvando, glorificando o nosso Deus, com o ministério de louvor. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus, que é digno de toda a nossa adoração. Não importa a circunstância, importa que Ele seja adorado, importa que a honra e a glória sejam única e exclusivamente para Ele. E é isso que nós vamos fazer agora, como igreja. Onde você está, na sua casa, convida as pessoas, e como igreja nós iremos cantar ao Senhor. O inimigo não destruiu a igreja que pertence ao Senhor Jesus. Ela pode não estar nos templos, mas ela está nas casas, nas famílias.
igreja do Senhor Jesus tem a resposta. A resposta está na sua palavra. A resposta está naquele que veio, aquele que viveu, morreu, mas venceu a morte e ressuscitou. Naquele que pode fazer um caminho em meio ao deserto. Aquele que pode abrir o mar. Aquele que passa e perpassa todas as circunstâncias. O nosso Senhor Jesus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu Tu és o nosso Deus de milagres, o nosso Deus de caminhos, o nosso Deus de cura, de transformação. Nós rendemos as nossas vidas a Ti, Senhor. Nós rendemos, ó Deus, o nosso louvor a Ti, crendo, esperando e experimentando os milagres do Senhor. Aleluia, aleluia. Que a plenitude do Espírito de Deus possa estar nas nossas vidas continuamente, nos fazendo igreja do Senhor. Tuas mãos descansarei, meu coração entregue. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Digo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o Teu querer, meu coração para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus. A razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus.
Queridos, eu gostaria que nesse momento nós estivéssemos abrindo a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes é lá depois de Provérbios, Salmos, né? Abra lá em Salmos, Provérbios, e depois de Provérbios vem Eclesiastes. Lá no capítulo 9, nós vamos estar compartilhando, meditando na palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 10, e o tema da palavra do Senhor ao seu coração, às nossas vidas, nessa noite é coronavírus e as incertezas da vida. E o subtema seria como reagirmos diante das incertezas da vida. Nós vamos, à medida que nós formos trabalhando, à medida que nós formos pregando, nós vamos estar lendo os textos, e esse texto, ele se divide em 3 porções, do verso 1 ao verso 3, do 4 ao 6 e do 7 ao verso 10. E só reforçando como reagirmos diante das incertezas da vida. Vamos orar mais uma vez e pedir a iluminação, a graça do Pai sobre esta palavra, ao seu coração, às nossas almas nesse momento. Pai de toda graça, de toda. Ó Deus, em nome de Jesus, ilumina, Senhor, ó Deus, o nosso entendimento. Abra, Senhor, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, a nossa alma, para que, ó Deus, o Teu Espírito, Ele possa estar, ó Deus, ministrando, ó Deus, nas nossas vidas. E a Tua palavra, ela traga graça, ela traga salvação, ela traga esperança, ela traga, ó Deus, a Tua vontade. Ó Deus, nesta noite, neste momento, sobre as nossas vidas, sobre, ó Deus, os nossos corações, levando, ó Deus, a nossa vontade, ó Deus, cativa, ó Deus, em Cristo Jesus, ao Teu querer, para a glória do Teu nome, é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Como, queridos, reagirmos diante das incertezas da vida? Eu creio que todos nós já percebemos na nossa vida como o nosso dia a dia, como a nossa própria vida, ela é rodeada de incerteza. Nós lidamos com as incertezas da vida a todo momento. E nesses dias de pandemia, nesses dias de coronavírus, essas incertezas, elas só aumentaram. E essas incertezas, elas estão em todos os sentidos. Por exemplo, as incertezas com relação à nossa economia, como ficará a nossa economia, a incerteza com relação ao nosso sustento, como ficará o nosso sustento amanhã. Será que seremos infectados? Será que todos nós, filhos, os nossos parentes serão infectados? Será que ficaremos desamparados? As incertezas são muitas. Será que continuaremos a trabalhar? Teremos o sustento de amanhã? O fato é, queridos, que o coronavírus, ele apenas ele só reforça aquilo que nós sabemos, mas que em nossa pretensa autonomia nós ignoramos. Muitas vezes nós deixamos de olhar. E, na verdade, nós não controlamos, nada em nossa existência.
A nossa existência, querido, ela é recheada de situações imponderáveis. A nossa existência, ela é recheada de situações incertas, que revelam a nossa fragilidade, a fragilidade das nossas vidas. E se tem alguém que pode nos instruir a respeito, é o livro de Eclesiastes, é Salomão. E o autor aqui, que é Salomão, ele mostra ao longo do livro de Eclesiastes que a vida, queridos, ela é incerta e que de vez em quando nós somos as suas vítimas. Eclesiastes, ele nos mostra que aquele, por exemplo, que prepara, aquele que estuda, aquele que se esforça, nem sempre ele consegue aquilo que ele almeja. Nem sempre ele tem o sucesso. Nem sempre esse que se esforça, esse que prepara, ele tem o conforto. É fato que nós devemos, sim, nos esforçar, nós não devemos, por isso, negligenciar, mas ele diz que nem sempre aquele que prepara, aquele que estuda, esforça, ele tem o sucesso, ele tem o conforto. Na visão dele, nem sempre, ele diz, os velozes são aqueles que chegam em primeiro lugar. Ele diz que nem sempre os sábios, eles têm daquilo do que se alimentar. Ele diz que nem sempre os instruídos, eles são rodeados de prestígio. Ele diz que nem sempre os prudentes, eles têm uma poupança, nem sempre. Eclesiastes, queridos, ele nos mostra de forma muito clara que a nossa vida é uma constante convivência com o imponderável. Que fenômenos, eventos, queridos, eles não obedecem estatísticas e nem respeitam a probabilidade. Não há matemática, não há como prever, os diagnósticos, eles são imprevisíveis, não obedecem às estatísticas. Na verdade, aqui Salomão, ele nos diz que algo, ele pode nos acontecer a qualquer momento e sem qualquer motivo aparente. Assim é a vida, cheia de incerteza. Entretanto, o sábio escritor, ele nos ensina a nós estarmos reagindo diante das incertezas da vida. E ele começa a nos ensinar, a nos orientar de como reagir diante dessas incertezas que estão no nosso redor, que estão na nossa vida. Em primeiro lugar, ele nos diz que nós devemos reagir diante das incertezas da vida, descansando na soberania divina, descansando na soberania de Deus, descansando no Deus que é soberano. E ele vai dizer isso do verso 1 ao verso 3. Ele diz: deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isso, que justo e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvairos enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Ele nos ensina, em primeiro lugar, querido, que nós devemos reagir a essas incertezas da vida
descansando na soberania divina. E aqui, Salomão, ele diz que após refletir, quando ele diz refletir, é nos capítulos anteriores ao livro. Ele diz que após refletir para a busca de um significado para a vida debaixo do sol, ele vai constatar essa realidade, que tudo está debaixo do controle de Deus, que não há nada novo debaixo do sol, e que tudo está debaixo do controle de Deus. E ele afirma que, exceto a pessoa de Deus, a pessoa do soberano, tem todo o poder para o conhecimento do futuro. Nenhum homem, não há prognóstico, não há adivinhos, não há horóscopo, não há ninguém, queridos. Ele diz que isso tudo é fantasia, é misticismo. Deus, a pessoa de Deus, é a única que tem o poder para conhecer o futuro. E nós não temos, por exemplo, como falar com precisão, e alguns exemplos, que as nossas decisões de hoje, no que elas redundarão amanhã. Nós fazemos planos hoje, mas nós não temos certeza do dia de amanhã, no que redundará no dia de amanhã. Por exemplo, nós não podemos falar que a semente que nós lançamos hoje, elas irão produzir amanhã. Não há certeza. Nós não temos como determinar nada. Nosso futuro, nós o desconhecemos. E a prova disso, Salomão, ele nos diz que basta você observar a morte. Ele diz que a morte, ela bate a porta de todos os homens, tanto daquele que é ruim, daquele que é bom, do crente, do ímpio, do que é budista, do que é ateu. Ela bate a porta de todos. E o texto, ele vai nos dizer que a única certeza no nosso futuro é que todos nós caminhamos rumo a esse destino, que é exatamente a morte. E essa perspectiva deprimente, querido, de Salomão, de que todos os homens, eles são vencidos pela morte. E é aí, por mais que pareça algo tenebroso, algo assustador, é justamente aqui que entra a sabedoria de Deus, que entra a sabedoria de Salomão. Aqui, queridos, ele está nos ensinando que realmente nós não sabemos nada do nosso futuro, que nós não sabemos nada do dia do amanhã, nós não sabemos nada o que vai suceder no momento seguinte aqui na terra. E ele diz sob a perspectiva de debaixo do sol, mas ele diz que nós sabemos nas mãos de quem o nosso futuro ele está. E o nosso futuro, o nosso amanhã, ele está nas mãos do Senhor. Por isso, ele diz, descanse nessa soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele é o dono, ele é o sustentador, ele é o criador, ele é o provedor de todas as coisas. Então, descanse, reaja descansando, descansando o seu coração, descansando a sua alma, como diz o salmista. Diante das inquietações da vida, ele diz, o meu coração, ele encontrou sossego, descanso, somente no regaço, no Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, pesados, estáis sem perspectivas, que estão de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. Ele diz, vinde a mim, lançai sobre vós o vosso jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para
as vossas almas. Descanse na soberania do Senhor. E por isso, querido, a melhor coisa é deixar tudo isso nas mãos de quem sabe todas as coisas. Aquele que sonda o coração, que sonda o íntimo, deixar nas mãos daquele que sabe e controla todas as coisas, que é o nosso Deus. E pensando nisso, irmãos, eu fico pensando se o noticiário, com todas as suas previsões, ele não deveria nos perturbar tanto como nos perturba. Nos perturba com relação, muitas vezes, com a economia, nos inquieta com o coronavírus, com guerra, com a política, com as nossas próprias vidas, com o fim de todas as coisas. Nos faz roubar a paz, nos rouba a paz, e são apenas previsões, são pré-visões, são apenas pré-visões, são só isso, queridos. Porque certeza do futuro só temos numa pessoa, que é a pessoa de Deus. Portanto, descanse na soberania do Todo-Poderoso. Além disso, Salomão ainda segue em segundo lugar, do verso 4 ao verso 6, aonde ele diz que nós devemos estar reagindo diante das incertezas da vida, escolhendo viver a vida. Não somente descansando na soberania do Todo-Poderoso, mas escolhendo viver a vida. Do verso 4 ao verso 6, ele diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Reaja diante das incertezas da vida, querido, escolhendo viver a vida. Escolha viver a vida. E aqui, queridos, nos tempos bíblicos, o cachorro, e é exatamente isso que cita Salomão, fazendo uma comparação aqui no verso 4, entre esses animais, entre o cachorro e o leão. O cachorro era algo desprezível, muito diferente do que é hoje, que tem mais shopping para cachorro do que, na verdade, para nós, homens. É um em cada esquina. Mas naquele contexto, o cachorro, ele era algo desprezível, enquanto que o leão era o contrário. O leão era um símbolo de realeza, era um símbolo de força, tanto que em Apocalipse nós vamos ver que ali Jesus, ele é chamado do leão da tribo de Judá, enquanto que em Apocalipse 22 nós vemos ali que aqueles que rejeitaram, aqueles que escarneceram do Senhor Jesus, e são chamados de cão. Então, na verdade, o que Salomão está dizendo aqui é que o cachorro, ele não valia nada. Então, a lógica do Salomão é a seguinte, que aquilo que não vale nada vivo, não vale nada vivo, ele vale muito mais do que aquilo que é precioso morto. Aquilo que não vale nada vivo vale mais do que aquilo que é precioso morto. E o motivo dessa afirmação, ela reside aqui no verso 5 e 6, aonde ele diz aqui: porque os mortos sabem que hão de morrer, mas os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. O amor, o ódio, a inveja deles já pereceram,
Ele está dizendo que os mortos não sabem o que se passa na terra. Tudo cessou, o amor, o ódio, os relacionamentos, mas ele diz que os vivos, eles sabem o que vai acontecer. Os vivos sabem que estão vivendo e podem reagir diante dos acontecimentos. Os mortos não podem acrescentar, queridos, ele está dizendo, nada à sua reputação. Já cessou. Eles não podem acrescentar nada ao seu nome, à sua imagem, ao seu caráter. Mas os vivos, eles podem. Os mortos não podem se relacionar com as pessoas mais na terra. Mas os vivos, eles podem. Em suma, os mortos não sabem nada. Mas ele diz que enquanto os vivos sabem que hão de morrer. Portanto, escolha viver a vida. E aqui o escritor, ele nos faz lembrar que ele está vivendo, querido, ele é um hebreu, ele está vivendo aqui no século 9 antes de Cristo, e ele não tinha o conhecimento bíblico da vida após a morte que nós temos, que nós possuímos. Salomão está aqui mesmo antes de Daniel 12:2, no Antigo Testamento, aonde é a primeira vez que se acena para a ressurreição dos mortos. E em Daniel 12:2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E de fato Salomão nem mesmo sabia, queridos, aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1:10, que Jesus, ele trouxe a imortalidade pelo Evangelho. O Senhor Jesus, ele diz, as minhas palavras, elas são espírito e elas são vida. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. O homem é imortal. Salomão não tinha essa perspectiva, ele não tinha, querido, esse conhecimento, que somos imatáveis, que somos imorríveis, que somos imortais, e por isso a perspectiva de Salomão é que os mortos, eles apenas eram como sombras no mundo dos mortos. Então a sua conclusão é lógica. Escolha viver enquanto você pode. Escolha viver enquanto você estiver entre os vivos. Ele diz, enquanto você estiver entre os vivos, há esperança. Enquanto você estiver vivo, alguma coisa pode acontecer. Que enquanto você estiver vivo, algo pode mudar. Algo pode ser transformado, querido. Pense comigo, talvez amanhã a cura da sua enfermidade, da sua doença, ela aconteça. Quem sabe amanhã a vacina para essa necessidade, ela vai surgir. Quem sabe amanhã aquilo que desapareceu, aquilo que fragilizou na sua vida, vai ser restaurada. Pense comigo, talvez amanhã você perceba que a sua rebeldia é caminho de morte e você pode voltar para aqueles que você amam. Talvez amanhã, de repente, aqueles que te machucaram, os seus corações sejam tocados, eles se arrependam e eles voltem até a você com carinho. Pense que talvez amanhã a sua esterilidade, ela possa redundar em fertilidade. Talvez amanhã, querido, a sua necessidade, ela se transforme em abundância. Pense que talvez amanhã a sua solidão, ela se transforme em companhia para sempre.
pense que talvez amanhã a sua indiferença, a sua frieza, o seu distanciamento do Senhor, ele possa ser transformado em intimidade, em comunhão, e por isso a lógica de Salomão é: decida viver a vida, continue caminhando, continue vivendo na sua existência, porque enquanto você estiver respirando, há esperança de mudar alguma coisa na sua jornada. E o sábio Salomão, aqui nos seus conselhos, ensinando a reagir diante das incertezas da vida. Do verso 7 ao verso 10, ele nos ensina aqui, mostrando como reagir diante das incertezas da vida. Em terceiro lugar, não somente entregando tudo diante da soberania daquele que tem o poder de todas as coisas, não somente escolhendo viver a vida, mas em terceiro lugar, celebrando a vida. Do verso 7 ao verso 10, e ele vai dizer: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afligiste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E ele encerra mostrando, querido, que nós devemos reagir diante das incertezas da vida, celebrando a própria vida. E no verso 7 ele inicia com uma ordem, ele começa com uma ordem, e aqui está no imperativo, ele diz: vai, não fique sentado, não fique prostrado, não fique murmurando, reclamando, lastimando, não fique na lamúria, lamentando. Ele diz: olha, levante-se e viva. Não se prostre, não viva uma vida de murmuração, não vive uma vida de lástima, de lamento. E a ordem é: vai, se levante, é o imperativo de Deus. Não fique sentado, não fique esperando, não fique prostrado, levante-se e celebre a vida. É verdade aqui que a morte, ela está a caminho. Mas aqui, queridos, ele está dizendo que Deus, ele nos dá boas dádivas, ele nos dá bênçãos para o nosso prazer, para a nossa alegria, para o nosso desfrute. Portanto, a nossa obrigação, ele está dizendo, é desfrutar delas. É desfrutar de todas essas bênçãos, de todas essas dádivas que o Senhor nos dá para o nosso prazer, para a nossa alegria. E aqui Salomão, então, ele pensa, ele reflete. E Salomão vê que apesar do fim comum de todos os homens, a vida, ela merece e ela precisa ser celebrada. Ela precisa ser festejada. Apesar que quando nós olhamos em todo o livro de Eclesiastes, desse pesar da vida, e que a vida muitas vezes é sem sentido, a vida é passageira, mas mesmo assim, nessa vida, que muitas vezes ela parece sem sentido, passageira, ela traz coisas boas, e nós devemos aproveitar dessas coisas boas que Deus, ele nos dá. E aí ele nos mostra como devemos celebrar a vida. E ele faz isso de algumas maneiras, e a primeira maneira, ele nos diz como celebrar a vida. No verso 7,
através do nosso comer, do nosso beber, em nossas refeições. Ele diz no verso 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Ele diz, olha, celebre a vida, goze da vida, através daquilo que o Senhor deu para você comer, para você beber. Celebre a vida comendo e bebendo de bom grado, de forma gostosa, de forma saborosa, de forma prazerosa. É aproveitar os prazeres que a comida, ela nos dá, a bebida nos dá, que foram criadas por Deus e que ela nos dão. E muitas vezes, queridos, diante do pecado, diante da glutonaria, da bebedice, da embriaguez, muitas vezes nós nos privamos dessas bênçãos, dessas dádivas que Deus, Ele nos deu, e muitas vezes nós não nos desfrutamos. E Ele diz que nós precisamos desfrutar delas, sem o pecado, sem o excesso. Celebre a vida comendo. E era interessante como o judeu, querido, alguém chegava na casa dele e ele não saía sem comer, ele não podia sair sem comer, ele tinha que preparar algo, eles iam sentar à mesa, eles iam dialogar, eles iam se conhecer, e ali eles iam bater papo, eles iam se interagir comendo em volta da mesa. Como isso é maravilhoso, em volta da mesa. Hoje, querido, diante de tanta correria, outro dia estava ouvindo de alguém que a hora que o esposo chega, a esposa sai, a hora que os dois vêm, os filhos estão dormindo, nem os filhos, nem a esposa, nem o marido tem momento nenhum junto. Eles não tomam uma refeição juntas. E olha a bênção aqui de estar à volta da mesa, de estar comendo em volta da mesa, ali dialogando, ali conversando. Talvez nunca, queridos, nesses tempos de pandemia, Deus fez com que a família, do que a sociedade, ela fique em volta da mesa, de poder comer juntos, os filhos, os pais. Essa correria que é um obstáculo de estar celebrando essa bênção do Senhor. Paulo, ele diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Em segundo lugar, ele diz aqui para celebrar a vida como uma festa. Não somente no comer, no beber, né? E como é gostoso nos reunir, aquele churrasco, aquela picanha, aquela comida mineira, aquela comida caseira, né? Como é bom, como é maravilhoso isso. Mas ele diz em segundo lugar que nós devemos celebrar a vida como uma festa. No verso 8, ele diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Salomão, queridos, ele aconselha o povo a sempre se vestir, e aqui de vestes brancas, de roupas brancas, e estar perfumado. E aqui é um perfume especial. Então o verso 8, querido, ele é um descritivo de um momento festivo, é um momento de festa. E os judeus, eles sabiam aproveitar muito bem isso. As suas festas duravam uma semana, tinha festas que duravam 15 dias, tinha festas, queridos, que duravam um mês inteiro. E ele diz que nesses dias de festas, eles colocavam essas roupas brancas. E roupas brancas, queridos, elas tinham um significado. Elas significavam dignidade. E aqui, na festa,
ali com as roupas brancas, ele queria mostrar durante a festa que ele era alguém digno. E havia o costume também de estar se ungindo com um óleo perfumado. Era um óleo aromático, tipo um bálsamo. E ele tinha uma característica não somente a higiênica, também como cosmética. É como mais ou menos a nossa brilhantina. Eu não sei quantos lembram, eu sei que poucos, né? O Trinha, brilhantina dos anos 60, 70, né? Os jovens não saíam sem a brilhantina, de passar o óleo, de se perfumar. É isso que ele está dizendo, queridos. A ideia aqui de Salomão é que na vida nós devemos ter sempre uma roupa de festa. Sempre estarmos vivendo e celebrando a vida de forma festiva. Faça de cada ocasião uma ocasião especial, por mais simples. E aqui não é uma questão financeira, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de gastar muito, mas é uma questão de dar aquilo que você tem de melhor, se vestir de melhor, celebrando a vida. Outro dia encontrei o irmão e tal, ele dizia, olha, eu não vou fazer a barba enquanto não sair dessa situação, eu não vou fazer, queridos, tem gente que não está nem tomando banho enquanto não durar, enquanto essa situação está largado, exatamente ao contrário daquilo que Deus ele está dizendo, que nós devemos estar celebrando a vida, fazer de cada momento, de cada situação, uma celebração, um momento especial, mesmo que apareça, queridos, um vírus que revire a sua vida. Salomão ele está dizendo, olha, siga em frente, celebre, comemore, queridos. Comemore agora, porque você está vivo. Porque você está vivo. Porque quem sabe, queridos, nesses dias de pandemia, quem sabe você vai ter muito mais tempo para ler a palavra, ler a Bíblia, que você não fazia isso muito tempo. Quem sabe nesses dias de pandemia você vai ter muito mais tempo de conversar com a família, de estar junto com a família, de aprender algo novo. Eu vi a Faculdade Teológica Sul-Americana está disponibilizando online de forma gratuita cursos, queridos, bíblicos. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, oferecendo cursos gratuitos durante esse período. Quem sabe nesses dias de pandemia Deus está fazendo você aprender algo novo. Comemore a oportunidade, querido, de continuar e poder estar crescendo. Apesar de nós estarmos retidos, de nós perdermos a nossa comunhão, de nos ver, de apertar a mão, de estarmos juntos, mas nós não perdemos, queridos, o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. E Deus está dizendo, celebre essa vida. Então, meu querido, diante das incertezas da vida, como a morte, como o vírus que está aí, como a quarentena, tenha sempre à mão uma roupa de festa para celebrar a vida que segue. E aí no verso 9, Salomão ele vai dizer para celebrar a vida, em terceiro lugar, com as pessoas que você ama. Ele diz, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol.
Desfrute a vida com as pessoas que você ama. E aqui ele fala de desfrutar em primeiro lugar na perspectiva do casamento, da mulher que você ama, da mulher, do homem que está ao seu lado. Ele diz, olha, desfrute, goze, desfrute, beije, ame, se alegra, porque Deus, Ele te dá para que você celebre a vida através das pessoas que estão ao seu derredor. Então o conselho de Salomão é: ame bastante, ame enquanto você pode, porque aonde você vai você não pode amar, você não pode abraçar, você não pode beijar, você não pode se relacionar. Então faça isso hoje, celebre com as pessoas que você ama, se entregue às pessoas. Ele está dizendo, olha, devote uma vida compartilhada, se relacione com os amigos. Salomão está dizendo que você só consegue, queridos, você só conseguirá desfrutar a vida se você tiver alguém na qual você pode compartilhá-la. Ninguém é feliz sozinho, ninguém pode ser feliz sozinho. A vida ela não faz sentido se nós não cultivarmos vínculos profundos de afeto. E a ordem é essa: se doe, ame, seja presente na vida dos outros, das pessoas que estão à sua volta. E é interessante como eu tenho observado durante esses dias, durante essa pandemia, aonde muitos, não todos, e a gente sabe que nem sempre vai ser todos, mas uns cuidando dos outros, uns preocupados e ligando, e levando para o mercado, indo, servindo de enfermeiros, medindo pressão, vindo e ver glicemia. Queridos, tantas coisas. Eu tenho feito mais nessa pandemia, queridos, pelos irmãos e alguns irmãos, do que antes da pandemia. Isso é bênção, é graça de Deus. O cuidado de uns para com os outros. E essa é uma das maravilhas de fazer parte da Igreja de Cristo. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca sofremos sozinhos. Porque nós, queridos, nós cuidamos uns dos outros. E aí Salomão, então, finaliza no verso 10, falando em celebrar a vida, aproveitando cada uma das oportunidades. Ele diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porque no além, para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E o princípio aqui é um convite, em primeiro lugar, para o trabalho. E querido, o judeu, ele considerava o trabalho como uma bênção, não como uma maldição. O trabalhar como algo precioso. E o conselho é que a vida, ela deve ser desfrutada com aqui muita atividade produtiva. Desfrute a vida produzindo, aproveitando cada oportunidade. Não seja um parasita, não seja alguém estático. A vida aqui, queridos, é um convite para viver e fazer aquilo que aparecer. E ele diz, olha, faça tudo aquilo que vier na tua mão. E faça com todas as suas forças. Não negligencie, não postergaste isso. Não passe para o outro, não se esquive, não diga que você não possa fazer. Não deixe para o outro. Mas aproveite todas as oportunidades.
Quando surgirem as oportunidades, aproveite. Quando o momento ele se abrir, viva. Se alguém, querido, oferecer um limão, faça uma limonada. Se alguém estender a mão, querido, tem algo na mão para fazer. Quantas oportunidades, queridos, na vida, nós as perdemos. Quantas oportunidades, elas são desperdiçadas, nós deixamos passar. Porque achamos que estamos cansados, que já fizemos muito, que já estamos de idade, que o meu tempo parou, que o meu tempo passou. Ele está dizendo, olha, enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, faça aquilo que vier na tua mão. Quantas oportunidades, queridos, desperdiçadas em falar, em fazer, em ajudar. Quantas oportunidades, queridos, desperdiçadas em contribuir, em repartir, em se envolver, em ouvir, em aprender. Quem sabe, querido, quando essa pandemia ela passar, quem sabe você possa dizer sim para aquele sonho adormecido, aquele sonho esquecido, aquele sonho enterrado. Você dizer sim àquela viagem com a família, nem que seja para Garça, nem que seja aqui para Oriente, não importa. Mas fazer aquela viagem com a família. Quem sabe quando essa pandemia passar, você possa dizer sim à sua fidelidade com Deus. Você possa dizer sim a ser mais próximo, íntimo com Deus. Você possa dizer sim ao abandono do pecado. Quem sabe quando essa pandemia passar, você possa dizer sim. Quem sabe ter mais um filho, ou ter aquele filho que você ainda não tem. Quem sabe você dizer sim a voltar a praticar esportes, a ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Dizer sim para a vida, queridos. E é isso que Salomão nos ensina, a nós estarmos praticando nesses 10 versos. Então, em primeiro lugar, não se esqueça, descanse nos braços daquele que controla o nosso futuro, a pessoa de Deus. É Ele que controla tudo e todos. O amanhã, nós sabemos, Ele estará sempre dentro da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, descanse nos braços dele. Escolha viver em Cristo. Pois com Ele, a morte, queridos, ela não tem a última palavra. A morte veio através do pecado, mas Cristo venceu ali na cruz do Calvário e diz: ó morte, aonde está o teu aguilhão? A morte foi vencida através da cruz, através da ressurreição, e juntamente com Cristo nós somos ressurretos para uma nova vida, aonde somos absorvidos pela vida de Cristo. E aqueles que estão em Cristo, nova criação é. Então escolha viver em Cristo, porque a morte, ela tem a penúltima palavra, pois a última palavra é de Cristo. E nele está a vida, e ele era a vida e a luz dos homens. E celebre a vida, queridos, como Cristo, ele celebrou. Celebre a vida como Cristo celebrou. A vida debaixo do sol, ela só pode ser realmente celebrada como se deve, quando cremos naquele que veio de cima do sol para redimir todas as coisas debaixo do sol, como diz Eclesiastes.
O Deus de toda glória, Cristo, Ele veio, Ele se encarnou. Ele viveu, querido. E Ele viveu todos os seus dias da sua encarnação, celebrando a vida. Jesus estava em festas, em casamentos, junto com amigos, em casa. Ele amava a natureza, Ele celebrava em todas as coisas. Era até chamado de comilão, de beberrão. Ele celebrava, queridos. Mas mesmo ali, queridos, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à angústia ali da cruz, Ele celebrou a cruz. E quando Ele diz ali para o Pai: Pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas não faça-se a minha vontade, mas se cumpra a sua vontade. Ele estava celebrando a vida mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ali em estar se fazendo maldição e levando sobre Ele todas as nossas culpas, as nossas mazelas, todo o nosso pecado. Porque ali na cruz, Ele sabia que nós seríamos recuperados do nosso estado de perdição. Ele celebrou a vida até a morte, para nos dar a verdadeira vida, a vida eterna. Celebre a vida, querido. Não desperdice a vida, mas celebre ela em todas as circunstâncias. Vamos orar. Pai de toda a glória, nós te bendizemos. Nós te glorificamos, ó Pai, na beleza, Senhor, ó Deus, da tua santidade. Pai, nós te bendizemos, ó Deus, e te glorificamos. Ó Deus, porque, ó Pai, nós não sabemos, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, o dia de amanhã. Nós não sabemos, ó Deus, o que sucederá, ó Deus, a nós e absolutamente a ninguém. Mas nós te louvamos, ó Deus, porque, ó Pai, nós sabemos em quem, ó Deus, e aonde o nosso futuro, o nosso amanhã, ele está depositado. E ele está depositado, ele está seguro nas mãos daquele que nos sustenta, daquele que nos criou, daquele que nos salvou, daquele que tem o controle absoluto de cada elemento da natureza. E nós queremos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, estar aquietando, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, a nossa alma, diante do Senhor, diante, ó Deus, dessa imensa, dessa infinita graça, que, ó Pai, mesmo, ó Deus, independente, ó Pai, se diante da vida ou diante da morte, nós estamos no Senhor e podemos celebrar, ó Deus, a vida, ó Deus, por toda a eternidade. Para a glória e para o louvor do teu nome é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Toda língua confessará.